O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, participou hoje de uma acariação com o coronel Marcelo Câmara, também ex-assessor de Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. Marcelo Câmara afirmou não ter tido acesso à minuta do golpe supostamente apresentada a Jair Bolsonaro por Felipe Martins, que na época era assessor da presidência para assuntos internacionais. Cid disse, na sequência, que nunca afirmou que Câmara teve contato com o documento. Então vamos ver o que disse o advogado Eduardo Kuntz, responsável pela defesa de Marcelo Câmara. Tá aí, ó. Tenente-coronel Cid deixou muito claro que ele, Marcelo Câmara, nunca teve acesso ou manipulou esta minuta, o que é uma contribuição importante para a investigação e agora, nesse momento final, também para a sentença. E com relação ao monitoramento, como a gente vem dizendo, sempre foi um ajuste de agenda. Tá aí Eduardo Kuntz, advogado, né, responsável pela defesa de Marcelo Câmara, apontado pela Procuradoria-Geral da República como integrante de um núcleo que articulava ações para manter Bolsonaro no poder, a famosa trama golpista. E Cid também é réu em outra ação penal sobre o mesmo tema, que concentra as acusações sobre o chamado núcleo crucial da organização criminosa que buscou a ruptura da democracia. Vamos voltar a Brasília. Luciene Landim, o que é que nós temos aí de informações sobre os bastidores dessa cariação de hoje, hein? Olha, Síria, foi uma cariação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator no Supremo Tribunal Federal dessas ações, dessa ação penal, principalmente a principal, que trata sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Então, essa foi a terceira acariação no processo. Ela foi entre réus, porque tanto Mauro Cid como Marcelo Câmara são réus nesse caso. Ela começou por volta de 11h40 da manhã e durou ali cerca de 50 minutos. Meio-dia e meia ela já tinha terminado. Um dos pontos de esclarecimento, a gente lembra que essa cariação ela foi pedida pela defesa de Marcelo Câmara, e um dos pontos de esclarecimento era a afirmação justamente de Mauro Cid, que é inclusive colaborador desse processo. Ele firmou acordo de delação premiada de que Marcelo Câmara teria acessado e manipulado minutas de golpe que supostamente teriam sido apresentadas em reuniões no Palácio da Alvorada, onde Jair Bolsonaro, na época dos fatos narrados, morava como presidente da República. Mauro Cid, então, nessa cariação de hoje, confirmou as informações que ele tinha prestado em depoimentos anteriores, mas incluiu, na verdade, alguns esclarecimentos que, no fim, favorecem Marcelo Câmara. Por exemplo, Mauro Cid, ele reafirmou que Marcelo Câmara sabia sobre uma minuta com suposto teor golpista que estaria circulando ali nesse núcleo, nessas reuniões no Palácio da Alvorada, mas disse que não podia afirmar que a minuta da qual Câmara tinha conhecimento era a mesma que tinha sido apresentada pelo ex-assessor Felipe Martins a Jair Bolsonaro. Felipe Martins, que também é réu nesse caso. Marcelo Câmara também falou que o monitoramento de autoridades, inclusive do próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi revelado nas investigações, era para ajustes pontuais de agendas, como a gente viu agora há pouco. Então, a informação que a gente tem dessa cariação é essa, e claro, esse conteúdo vai ser levado para os autos do processo para que seja usado aí nesse julgamento que deve ser marcado nas próximas semanas. É isso aí, Luciene. E olha, hoje é o último dia para o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado apresentar as alegações finais ao Supremo Tribunal Federal. Entre as 7 defesas que se manifestaram está a do ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar desde 4 de agosto pelo descumprimento de medidas cautelares. As pessoas que precisam apresentar as alegações finais são essas que você está vendo aí no vídeo. Pois é, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, apresentou as alegações finais no dia 29 de julho. Além de Bolsonaro e Cid, são réus, portanto, do núcleo crucial o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Walter Braga Neto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio
Nogueira também inclui, portanto, essa lista aí do núcleo crucial. Só lembrando que a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022 foi dividida em núcleos. Os réus do núcleo crucial tinham posição de comando na época dos fatos investigados. Depois da apresentação das alegações finais, o relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, vai elaborar, portanto, um relatório. Ainda não há prazo para o voto do relator. Depois, a finalização do relatório, a ação penal estará pronta para ser julgada. A data do julgamento será definida pelo presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin. A PGR pediu a condenação de Bolsonaro por 5 crimes que, somados aí, eles podem chegar a 43 anos de prisão. Segundo a Procuradoria, Jair Bolsonaro foi o maior beneficiário e autor dos supostos atos golpistas. Será que em setembro, hoje é dia 13 de agosto, né? Será que em setembro já teremos uma decisão final sobre este caso, hein, Luciane Landim? Essa é a expectativa interna, pelo menos no Supremo Tribunal Federal, em relação ao núcleo 1, ou núcleo crucial dessa ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. E é esse núcleo que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos dele, como nomes que integravam o primeiro escalão do governo, como, por exemplo, o ex-ministro Walter Braga Neto, o próprio Mauro Cid, que é delator, Anderson Torres, também o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-diretor da ABIN Alexandre Ramagem e outros. Claro, essa expectativa, então, do início do julgamento do núcleo 1, para ali a previsão no início de setembro, mas claro que a gente precisa esperar que o ministro Alexandre de Moraes determine a data desse julgamento. A gente ainda está nessa fase da apresentação das alegações finais por esses réus, esse prazo termina hoje, então a partir de amanhã todo esse processo vai estar na mesa do ministro relator para que seja liberado para julgamento. E a gente lembra que na retomada dos trabalhos do STF neste segundo semestre, Moraes também declarou que pretende encerrar essa ação penal até o final desse ano. A gente ainda tem alguns meses aí pela frente, mas também esse detalhe de que há o núcleo 1, com essa previsão de início do julgamento até o início de setembro, ou seja, menos de um mês, talvez, a gente precisa esperar essa decisão, mas também tem os núcleos 2, 3 e 4. A intenção é terminar todos esses até o final desse ano. A gente precisa acompanhar para ver se essa expectativa ela vai ser confirmada ou não. Síria, André.